Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Mais uma vez eu tô aqui para trazer um resumo de Side Story. O resumo dessa vez é sobre o terceiro capítulo de No Stella No Life. Essa side story aí que nos conta um pouco mais sobre as interações que o Aldebaran teve com a sensei dele, a bruxa da ganância, Echidna. Dessa vez, mais alguns tópicos curiosos surgiram na side story, e algo interessante foi mencionado nesse capítulo. Em histórias de Sekai, é muito comum a figura do Rei dos Demônios, mas essa figura não existe em ReZero. Ou será que existe? Eu vou resumir a side story e falar sobre algumas coisas que me chamaram a atenção no capítulo. Mas, antes de começar o resumo, já vai deixando o teu like, se inscreve, comenta, compartilha. Confere a descrição do vídeo, que vai estar um link para o meu LivePix e um link para comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel, e termina hypando o vídeo. Agora vamos pro resumo. O capítulo começa com Aldebaran ativando a sua autoridade. A Echidna tá ali acompanhando ele, e ela tece um comentário sobre as autoridades. Havia alguns processos que aconteciam no mundo que mantinham o mundo estável, como o fato do calor ser quente, ou até o fato de a vida não voltar quando perdida. Mas autoridades eram poderes estranhos que distorciam essas lógicas conforme a vontade do seu portador, como se importunasse o mundo que ansiava por estabilidade. A Echidna diz que, da perspectiva do Odd Laguna, deve ser difícil de ver isso já que ele passou tanto tempo e se esforçou tanto para forjar essas leis naturais. E aí, chega um número muito limitado de pessoas com uma variação mutante das fantasias do lado obscuro do ser humano e bagunça tudo. O Aldebaran reflete um pouquinho aqui. As conversas com a bruxa eram sempre assim. Eles começavam um papo aleatório e um tempinho depois, a bruxa mudava de tópico do nada. Tudo porque ela não conseguia focar em um único assunto. Mas apesar disso, o Aldebaran não odiava esses momentos. Ele diz que, apesar de as autoridades serem basicamente importunações, a Echidna ainda foi lá e criou esse espaço que eles estão agora. Ele diz que deve ter alguma coisa errada com ela e se sente mal pelo Odd Laguna, mas a Echidna o corrige, dizendo que Odd Laguna é meramente um conceito. Ela diz que é razoável pensar que essa coisa não possui emoções e nem possui uma fixação por ninguém, e que foi um deslize dela usar importunação para falar sobre Odd Laguna, como se ele fosse alguém. O jeito dela de falar fez o Aldebaran sentir um pouco de pena do Odd Laguna. Mesmo que não fosse alguém, esse mundo que era regido pelas leis do Odd Laguna possui outro mundo dentro dele que foi criado por um ser extraordinário. Mundo esse que é o Castelo dos Sonhos, criado pela Echidna. Aqui, o Aldebaran reflete de novo, só que sobre si mesmo. Assim como a bruxa da ganância, a estrela seguidora também era alguém que distorcia as leis do mundo. Mas diferente dela, a aquisição da sua autoridade foi um tópico no qual o Aldebaran não teve voz para decidir qualquer coisa. Ele simplesmente teve que aceitar calado. A bruxa adivinha os seus pensamentos e diz que essa lógica também se aplica às bruxas. Não é nada comum que um indivíduo pegue um fator para si. Os únicos que fizeram isso foram o Valente e a Santa, que tentaram obter um poder que desafiava a realidade. Aquilo desperta a curiosidade do Aldebaran. A Echidna diz que não devia ser surpreendente a existência de uma santa se existe uma bruxa. O Aldebaran pergunta se existe o Rei dos Demônios, já que existe o Valente. Ela diz que faria sentido haver uma figura que comandava as bruxas do pecado. Se ele subjugar elas, o Aldebaran poderia ser o Rei dos Demônios. O Aldebaran diz que isso seria algo impossível, só que essa fala dele contraria o que a Echidna acredita. A bruxa explica que não existe uma superioridade dependendo do fator que se absorve, embora haja algumas autoridades que se tornem mais barulhentas quando são conectadas ao poder do portador, que é o caso da Sekhmet. Mas apesar de ser uma das mais poderosas, a Echidna diz que a bruxa da preguiça tinha outras deficiências além do seu poder. Talvez por ser da raça dos gigantes, ela era meio desleixada. O Aldebaran pergunta qual a autoridade da Echidna e ela responde. Através de passado, presente e futuro, ela é capaz de ver qualquer evento que acontecer, mas ela chama a sua autoridade de monótona. Ela volta ao tópico da autoridade do Aldebaran e diz que ela é absoluta. É uma autoridade capaz de conceder a vitória contra qualquer tipo de oponente, mas o Aldebaran não acredita nisso. Para ele era óbvio. Era como se a Echidna estivesse dizendo que uma formiga poderia derrotar um dragão. A Echidna adivinha os pensamentos dele de novo e diz que não se desprendeu da realidade ao ponto de achar que uma formiga mataria um dragão. Mas o Aldebaran fala do espaço onde eles estão como contra-argumento. Ele diz que escutou que aquele espaço foi criado como uma tentativa de criar um mundo do tamanho do mundo real. Mas a Echidna ignora o argumento do Aldebaran e continua sua fala. Ela não nega a realidade, mas ela diz que comparar o Aldebaran a um cachorro seria mais apropriado do que comparar ele a uma formiga. A Echidna diz que as chances não são zero. O Aldebaran seria capaz de alcançar a vitória. Ela então se sente no dever de dizer essas palavras para ele. Não há ninguém que possa te derrotar. A lógica usada nessa frase possuía uma fundação frágil, como se fosse um castelo de areia onde até mesmo um pouco de chuva o derrubaria. Mas ainda assim, aquelas palavras causaram arrepios no Aldebaran. Arrepios por querer tornar aquelas palavras ditas pela bruxa em realidade.
O Aldebaran pergunta o porquê dos fatores serem chamados de fatores de bruxa. Pelo que Eikidna disse, não são só mulheres que podem hospedar esse poder. A Eikidna também teve essa dúvida em certo momento e investigou sobre isso, mas a razão era bem simples. Quando a primeira bruxa foi identificada, todos em posse dos fatores eram mulheres. Era só isso. A Eikidna supõe que, se tivessem homens entre esses indivíduos do passado, talvez os fatores não viessem a ser chamados de fatores de bruxa, e sim fatores do demônio ou fatores do mal, ou até fatores de homem-bruxa. Mas esse último Aldebaran não gostou. Mas ele achou legal a ideia de esses poderes serem chamados de fatores do Rei dos Demônios. Mas aí teria o problema de ter vários ao invés de um, que é o comum de histórias de Rei dos Demônios, em se tratando de quantidade. Mas ele complementa, dizendo que o fator do Rei dos Demônios da ganância, ou o fator do Rei dos Demônios da ira, também soa muito legal. A Eikidna volta a falar sobre o Aldebaran poder subjugar as bruxas, mas ele mantém a sua opinião de que isso seria impossível. Em primeiro lugar, eu nunca conseguiria lidar com as 7 bruxas. A Eikidna tentou instigar ele a continuar o seu argumento, mas o Aldebaran desconversa dando um peteleco na testa dela. A bruxa fazia o coração dele vacilar demais. Muito provavelmente, passar tanto tempo no castelo dela fez com que ele desenvolvesse uma síndrome de Estocolmo. A Eikidna fica irritada pelo Aldebaran ter esse tipo de comportamento. Ela não ensinou ele a desviar a conversa usando um contato extremo, mas o Aldebaran fala que é óbvio que ele não ficaria exatamente do jeito que a Eikidna queria que ele ficasse, chamando aquilo de um orgulho extremo por parte dela, e diz que ela deveria ser a bruxa do orgulho ao invés de bruxa da ganância. A Eikidna diz que esse sarcasmo do Aldebaran não combina com nenhum dos fatores. Se fosse para escolher um, então melancolia seria um fator que combinaria com sarcasmo. Aquela informação surpreende o Aldebaran. Ele pensava que os fatores eram baseados nos 7 pecados capitais, mas parece que não é esse o caso. Ele pergunta sobre isso, mas a bruxa tenta desconversar. Ela propõe que eles falem de novo sobre a autoridade dele, mencionando uma coisa estranha que aconteceu outro dia, sobre um funcionamento diferente da autoridade dele. Ela diz que a subjetividade da autoridade foi invertida, e propõe que eles chamem aquilo de vítima e agressor do território. E ia falar mais coisa, mas o Aldebaran corta ela pois ele ficou curioso com esse fator extra. No final de tudo, o objetivo do Aldebaran estava na inveja. Mas como ele estava incerto sobre o que poderia acontecer, ele tinha uma preferência por saber sobre tudo o que poderia ser importante em relação aos fatores. Ele pergunta se existe vanglória já que existe melancolia. A bruxa diz que sim. Existem esses dois, mas não há razão para o Aldebaran se preocupar com eles, e ela mesma não quer se envolver com os dois já que eles são dois imprestáveis. Ela explica que as bruxas todas foram escolhidas pelos seus respectivos fatores, enquanto aqueles dois acolheram os seus respectivos fatores. São 2 aberrações, de acordo com a Eikidna. Mas aqui ela se corrige. A bruxa diz que há um outro indivíduo que, propositalmente, adquiriu um fator para si, e esse mesmo indivíduo é o inimigo que a bruxa da ganância e a estrela seguidora possuem em comum. Os sentimentos da bruxa enquanto falava sobre esses indivíduos era claro. Em relação aos dois, era a mais pura e simples hostilidade. Ira, raiva, ódio, tudo que há de ruim que o coração humano poderia sentir estava presente na voz da bruxa, enquanto ela falava das tais aberrações. Mas sobre o outro indivíduo, os sentimentos dela eram complexos. Indubitavelmente, as emoções da bruxa ao pensar nessa pessoa eram a prova de que amor e ódio eram as 2 faces da mesma moeda. Mas a bruxa começa a falar do Aldebaran, não só por eles terem passado tanto tempo juntos, mas fundamentalmente, ela sente que ele é um irmão mais novo para ela. Aquilo deixou Aldebaran pensativo, mas não por causa de algo complexo. Ele só tá pensando na diferença de idade. A Eikidna tem idade para ser, no mínimo, bisavó dele. Eles eram meramente 2 pessoas com um objetivo em comum. Se o humor daquela situação fosse algo a ser levado em consideração, Aldebaran pensava que melancolia seria perfeito para ele. E é aqui que eu termino esse resumo. Cara, tiveram várias coisas que são interessantes de se falar sobre, e muitas delas eu vou ter que deixar para outro vídeo porque vale a pena. Mas ainda tem coisas que não vão tomar um vídeo inteiro e que eu vou falar sobre aqui nesse vídeo. O primeiro desses tópicos é que nos foi dito com a autoridade da Eikidna. Pela pesquisa rápida que eu fiz aqui, a autoridade dela já tinha sido dita pra gente na versão web novel, do arco 4 eu imagino. É porque no lugar que eu achei essa informação não dizia onde exatamente, só dizia que era na web novel. E eu não li os arcos 1 até o 6 da web novel, eu peguei já direto do arco 7. E a descrição era bem similar ao que foi dito nessa side story. Era dito que a sua autoridade a permitia extrair o conhecimento do mundo e de qualquer momento do tempo, só que pulando a parte de aprender. É por isso que ela chama a própria autoridade de monótona, porque pula justamente a parte que ela mais gosta, que é aprender. Eu não lembro se ela é dita na versão light novel do arco 4, mas de qualquer jeito, ela nos foi explicada aqui nessa side story e continua basicamente da mesma maneira que foi dita antes.
não sofreu nenhuma alteração. Um outro detalhe aqui é uma parada que a Ikidna falou sobre a Sekhmet. Ela fala que nenhuma autoridade é superior à outra dependendo do pecado. Mas aí ela fala que existem casos onde a autoridade pode se tornar turbulenta se for conectada ao poder do seu usuário. Essa parte me deixou meio pensativo, porque isso me faz pensar na situação do Subaru com a autoridade da preguiça. Teve um momento onde a autoridade dele não causou dor, que foi no final daquele loop falho do arco 6, onde ele usa a autoridade para limpar as lágrimas da Beatrice. Será que é algo assim a razão da preguiça doer no Subaru? Eu já falei em vídeo, mas pra mim o Subaru é compatível. Mas, partindo desse ponto, falta uma justificativa para essa dor que o Subaru sente dependendo da maneira que ele usa a autoridade. Eu sempre vou acabar destacando qualquer coisa que faça referência à autoridade da preguiça, porque o funcionamento dela no corpo do Subaru é estranho. Agora, um comentário que pode acabar passando despercebido para muita gente que aconteceu nesse capítulo foi o do Aldebaran sobre a idade da Ikidna. Pode parecer só uma interação normal de duas pessoas que têm uma personalidade meio complexa, mas esse tipo de comentário é importante porque ajuda a gente a se situar na obra, a ter uma noção melhor da linha do tempo de ReZero, que inclusive é uma ideia de vídeo que eu tenho anotado e quero fazer em breve. A Ikidna fala que enxerga o Aldebaran como um irmão mais novo, mas aí o Aldebaran fala que ela teria sorte de ser só uma bisavó. Esse comentário nos dá duas interpretações distintas, mas que são bem importantes. A primeira é a mais óbvia disso tudo, que é a idade dessa Ikidna em relação ao Aldebaran. Antes, eu pensava que essa situação do Aldebaran com a Ikidna tinha acontecido bem depois do grande desastre causado pela Sátela. Ainda mantenho uma ideia parecida, pois pelo que deu a entender, não foi exatamente após esse evento, e sim um tempo considerável depois. A outra interpretação é justamente a questão da origem da Ikidna do castelo. É legal ficar analisando as falas da Ikidna de vez em quando, caso tenha algo a mais no que ela diz. Dessa vez eu pensei num negócio. Ela usar o termo irmão me dá a impressão de que ela, a Ikidna do castelo, tem a mesma origem do Aldebaran, que ela também é um fruto de experimento de cópia e não uma simples divisão. Essa questão do irmão e a fala dela sobre esse dever para com o Aldebaran ter sido requisitado pelas pessoas que ela conhece, me induziu a pensar que a razão da criação da Ikidna do castelo foi só para treinar o Aldebaran. Eu já vi um pessoal no Reddit falar que a Ikidna do castelo foi o resultado de uma tentativa de alcançar a imortalidade. Bom, ela conseguiu, mas agora eu acho que essa não foi a razão principal. Pra mim, foi o que eu acabei de falar. A Ikidna do castelo foi criada para ser a mentora do Aldebaran. Somente. Só falta agora explicarem a razão dessa diferença tão gritante de personalidade e até de caráter. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de conferir os links na descrição e de hypar o vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.